Quando utilizar uma, duas ou três fases no projeto elétrico? Oi, eu sou a Karen, sou engenheira eletricista e nesse canal eu falo sobre projetos elétricos de alto nível em BIM. Bom, antes da gente chegar na parte de duas fases, três fases, a gente precisa entender qual que é a tensão de fornecimento que a concessionária vai fornecer para o meu imóvel. Como que eu vou saber isso? Com uma rápida pesquisa no Google, você consegue descobrir a tensão de fornecimento de cada cidade. Mas eu sempre recomendo que você consulte a norma da concessionária local. Vamos ver um exemplo aqui. Eu estou com a norma da Neoenergia aberta. Então, quando você abrir uma norma, você vai procurar aqui o item de tensão de fornecimento. Então, eu vou clicar, ele já vai mostrar aqui para mim, e ele vai falar que as tensões de fornecimento e os tipos de ligação para unidades consumidoras de baixa tensão na área de concessão das distribuidoras são padronizadas conforme anexo 1. Então, a gente vai consultar aqui esse anexo 1, a gente pode dar mais alguma olhada aqui, ó, tipo de atendimento, monofásico, 2 fios, uma fase neutro, bifásico e trifásico. Aí é importante você ler essas outras observações aqui, mas basicamente aqui no anexo 1 a gente tem as tabelas. Aqui na minha região, Itapeva, São Paulo, a gente trabalha com a norma da Neoenergia Electro. E tem essas duas tensões de fornecimento, essas duas faixas de tensão, que são as tensões mais utilizadas aí no Brasil, mas é sempre bom você confirmar qual a tensão da região que você vai estar projetando, porque pode ser que na região urbana é uma faixa de tensão e na região rural é outra faixa de tensão. Por exemplo, aqui na Electro, a gente tem na zona urbana 220, 127. Mas pode ser que na zona rural a faixa de tensão varie em 230, 115, ok? E tem outras cidades no Brasil que as tensões de fornecimento serão 380, 220 aí na maioria das cidades, como no sul, por exemplo. Então, é sempre importante você consultar qual a cidade que você vai projetar e qual a tensão de fornecimento, tá? Nesse projeto aqui, a gente está trabalhando com a CPFL e as tensões de fornecimento de lá são 127, 220 volts, 220 volts, ok? Então, agora, como que eu vou saber o que é monofásico, o que é bifásico e o que vai ser trifásico? Bom, eu tenho uma lista do cliente aqui, uma lista de equipamentos do cliente para a gente começar a entender. A geladeira do cliente, as geladeiras são 127 volts. Então, é o equipamento que vai ditar qual a tensão que você vai utilizar. Você já parou para comprar um equipamento, uma air fryer, um secador de cabelo, e você teve que escolher a tensão desse equipamento? 127 ou 220? Então, é o equipamento que vai definir ali qual a tensão que você vai utilizar no seu projeto, especificar no seu projeto para alimentar esse equipamento. Então, para as geladeiras, os circuitos serão monofásicos. Então, aqui a gente vai ter uma geladeira, esse circuito 21 aqui, ele é monofásico. Então, tem até as especificações dele aqui, ó, número de fases, 127 volts, 155 VA, que é a potência da geladeira. Então, o equipamento vai dizer qual a faixa de tensão que a gente vai utilizar. Agora, o cliente tem um fogão de indução, que é 220, um forno elétrico, que é 220, ele tem chuveiro também, que é 220.
Então, nesse caso, para a gente atingir a tensão de 220 aqui para o chuveiro, a gente vai ter que utilizar duas fases. Então, olhando aqui nas propriedades do circuito, duas fases, 220 e a potência 7.800. Mesma coisa para air fryer, esse modelo de air fryer, porque tem opção de air fryer 127 também, tem opção de micro-ondas 127 e 220. Então, é sempre importante, eu recomendo que você passe uma lista de equipamentos para o cliente preencher, igual eu fiz aqui. O cliente vai preencher com a quantidade de equipamentos que ele tem, a potência, o modelo e a tensão. E aí você vai conseguir especificar certinho no seu projeto. Então vamos relembrar? O primeiro passo é você saber qual a tensão de fornecimento que chega ali naquela cidade, naquela região. O segundo passo é saber quais são os equipamentos do cliente e qual a tensão desses equipamentos, para você definir. Nesse projeto a gente tem carregador para veículo elétrico também, e ele passou aqui a potência desses equipamentos e a tensão, 220. Então, a gente criou um circuito 220. Agora, os quadros de distribuição, eles serão trifásicos. Eles serão trifásicos por conta da carga. Isso já é outro assunto que pode ser que eu traga aqui no canal também, sobre cálculo de demanda e como definir o disjuntor geral da instalação elétrica. Então, nesse caso, o quadro de distribuição, ele vai ser trifásico, mas não significa que os equipamentos precisam ser trifásicos. A gente pode ter equipamentos monofásicos, bifásicos e trifásicos nessa instalação. Os monofásicos, eles podem estar na fase A, ou na fase B, ou na fase C. Os bifásicos, olha só como a gente faz o balanceamento aqui, ó. Chuveiro está na fase A e B. O fogão de indução está na fase A e na fase C. Tem mais um fogão aqui, outro fogão de indução na fase B e na fase C. Ou seja, a gente está dividindo essa carga entre as três fases para que no final fique tudo balanceado aqui. Tem algumas cargas que eu preciso dividir melhor. Então, como que eu faço aqui, ó? Eu clico, alternar fases. E aí, ela já vai para outra fase para ficar mais balanceado. Então, aqui, ó, A, B, C, A, B. Agora, o outro vai ser C, A. B, C, A. Então, assim, a gente faz o balanceamento aqui e divide essas cargas entre as três fases. Mas, basicamente, quem vai definir quantas fases você vai utilizar é o equipamento. A gente tem modelos de equipamentos de carregador de veículo elétrico trifásicos também, tem equipamento monofásico e bifásico. Então, por isso que eu sempre reforço para os meus alunos, você precisa da lista de equipamentos do cliente para você conseguir definir certinho aqui quantas fases você vai precisar para cada circuito. Tá joia? Esse vídeo foi útil para você? Deixa o seu like, que vai me ajudar também. Se inscreva no canal e continue acompanhando. Um abraço e até o próximo vídeo.